A sociedade está emburrecendo com o colega Eslen Delanogari, que é neurocientista, psicólogo. E é isso aí, tá começando mais um React genérico. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bora ver o que é que ele tem pra falar sobre isso. Agora prestem atenção, velho. Levando em consideração que o nosso sistema é plástico, a gente armazena tudo em experiências. O que você está fazendo com a sua vida hoje? Pensa o que vai ser o seu comportamento daqui a 5 anos, baseado nos estímulos que você está se submetendo. Já começou dando pedrada. Ih, sangue nos olhos, sangue nos olhos. Que nem o React que eu fiz lá, que ele disse que tem que ter sangue no olho. Metaforicamente, tem que ter sangue no olho de manhã e descansar de noite, né? É por isso que eu postei hoje. É engraçado isso, esse jeito dele de falar. Mas quando eu era mais jovem, tipo assim, quando eu era adolescente, né? Esse formato, esse jeito, essa comunicação que ele utiliza, né? Tipo assim, cara, olha, o que você tá fazendo da sua vida, os seus comportamentos. Isso aí fazia muito sentido pra mim, tipo, quando eu era mais jovem, né? Então, tipo, antes de eu entrar na universidade. E aí é muito doido, né? Tipo assim, eu fico pensando no. Se ainda funciona pro jovem de hoje e tal, mas quando eu era mais novo, né? Fazer essa comunicação aí, pegar, meu Deus, realmente, cara, o que estou fazendo da minha vida nesse momento? Isso é no tempo que só tinha Clóvis de Barros Filho, Cortella, deixa eu ver quem mais. E o Karnal na internet. No YouTube, quer dizer, né? E aí só tinha esses três aí, né? Cortella, beleza, vá bem, né? Ok. Cláudio Barros Filho lá com aquele vídeo do Bril. Que eu acho que ainda vou reagir a esse vídeo, cara. Porque esse vídeo ele é muito icônico. Tipo assim, todo mundo conhece. Hoje em dia tá bem viralizado, né? Mas tempo que esse vídeo, sei lá, quando tinha bem pouquinho visualização. Eu peguei esse vídeo aí quando tinha bem pouquinho visualização. Quase ninguém conhecia o Clóvis e tal. E o Karnal, que era o bichão no tempo. No tempo que o Karnal ainda não trabalhava com o Moro, né? Mas já tinha lá minhas ressalvas em relação a ele. Mas é isto. No tempo que só tinha essa galera aí, né? Não tinha as lendas lá no Gare ainda, né? Na internet, disputando o espaço. Aí essa comunicação aí, esse tipo de comunicação que o Wesley usa hoje, né? Fazia muito sentido pra mim. No Instagram, um post falando que a sociedade está ficando burra. E aí eu usei esse livro aqui como exemplo, chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. O Perigo das Telas. Ele é um livro de um neurocientista chamado Michel Desmourguet. É um neurocientista francês que estudou no MIT, nos Estados Unidos. E ele basicamente argumenta com centenas de artigos científicos mostrando que nós estamos ficando burro. Bom, em relação aqui, né? Tipo assim, qual o critério que ele usa pra dizer que tá sendo burro? É só um desempenho cognitivo? A gente tá respondendo é, de uma forma menos eficaz às escalas de inteligência? Como é o critério de ser burro, né? Ele vai falar, provavelmente, mas antes que ele fale, né, é sempre bom ressaltar que assim, inteligência, burrice, isso não são coisas a priori, não é nem a priori, mas assim, não são coisas naturais. Não é simples, embora a galera da neurociência fale, né, aposte numa abordagem, numa perspectiva que seja mais naturalista, biológica e tal, esses critérios aí para se pensar o que é burro, o que não é, tal, se não tá, comparado a como era antes e tal. Isso aí tudo é construído por a gente. Então, tipo, por isso que por mais que ele se baseie em centenas de artigos científicos, tá? Mas qual é o critério que ele utiliza? Quais são os critérios que os artigos utilizam para pensar burrice, né? Que nem foi utilizado ainda o termo inteligência, por exemplo, né? Eu já estou partindo, tipo assim, é o conceito de inteligência que é utilizado para pensar o que é ser burro, que variação foi essa que aconteceu, que oscilação foi essa que aconteceu para que antes as pessoas fossem mais inteligentes e agora não sejam mais, sejam burras. Como é que é isso? Vamos ver. E na realidade ele está mostrando que a nossa geração é a primeira geração que vai ser mais burra. Perdão, a geração que está vindo agora, ou seja, provavelmente os meus filhos. Não é a nossa mesmo, Eslen. Não é dos seus, dos meus filhos, não. Não, é a nossa. Vamos, vamos pegar um pouquinho da responsabilidade, né? E enfim, vamos terminar. Mas assim, eu acho que a nossa geração ela já é bem complicadinha. A gente não precisa colocar
a treta na mão do nosso filho. Cara, isso me fez lembrar. Nossa, que viagem que eu vou fazer agora. Mas isso me fez lembrar um texto do Ailton Krenak, que é um pesquisador. Eu não lembro qual é a formação dele, mas eu acho que a formação dele é de jornalismo, enfim, né? É da área da comunicação, né? O cara é muito massa. Eu ia dizer palavrão aqui, não vou falar palavrão porque eu não sei se o YouTube vai me punir ou não, mas enfim. Ele tipo assim, tem um texto muito interessante que é. Dois, na verdade, que são muito interessantes, que são o Ideias para acabar, para adiar o fim do mundo e A Vida Não É Útil. São dois livros, né? O Ideias ele lançou antes da pandemia e o A Vida Não É Útil ele lançou durante a pandemia. Tipo assim, quando tava o mundo se acabando, o mundo já tava se acabando, né? Ele tinha lançado o Ideias pra não acabar, pra adiar o fim do mundo, mas tipo, o mundo já tava se acabando na pandemia e aí ele pega e lança A Vida Não É Útil, que na verdade é uma pedrada que ele dá. E aí ele até faz um questionamento, né? Um questionamento muito interessante, que é tipo assim, de que vida é essa que a gente está deixando para a próxima geração? No sentido de, tipo assim, qual é o ambiente material que a gente está deixando para as próximas gerações, né? E aí, por que eu tô falando, né? Que o Wesley fala, não, a geração dos meus filhos vai ser mais burra e tal. Por que eu tô falando isso, né? Agora, pensando junto com o Krenak aqui. É porque, tipo, se a geração dos nossos filhos vai ser mais burra, a culpa é nossa. Então, talvez não seja a geração dos nossos filhos que vai ser mais burra, talvez seja a nossa, né? Na medida em que é a gente que está criando, como diria o Ailton Krenak, né? Empacotando o futuro dos nossos filhos. E qual é o futuro que a gente está embalando para os nossos filhos? Essa é uma questão para os nossos descendentes, ele falava, né? Nesses termos. Mas, assim, qual é o futuro que a gente está embalando, que a gente está empacotando para os nossos descendentes, né? Para as pessoas que vão vir depois da gente. E aí, por isso que eu tô colocando em questão o fato de que é isso, tipo assim, se é pra colocar a responsabilidade nas costas de alguém, de ser mais burro, de menos burro, de ter melhores condições ou condições piores, não vamos colocar na da geração que nem veio ainda. Vamos colocar na nossa mesmo, porque se eles vão ser mais burros, a culpa é da gente. Quando eu tiver, é a primeira geração que, em média, está mais burra que os pais. Tô esperando ainda pra saber qual é o critério.